noite, como vocês estão? Tudo bem? Aproveitaram o final de semana? Tudo bem, professor? Uma semana boa, divertida. Que bom, Adriana. Fico feliz que ouvi isso. A minha também foi bem tranquila. Final de semana, né? Ok. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Bom, oficialmente começamos hoje o mês de setembro, né? E daqui a 2 semanas a gente vai fazer as nossas avaliações do módulo de número 2, certo? Porém, antes de nós chegarmos a essas avaliações, nós sabemos que existem várias notas, né, que vão compor a nossa pontuação final em cada módulo. E uma dessas notas está relacionada com notas de atividades, certo? E para o módulo de número 2, nós até o momento não tivemos nenhuma atividade para compor essa nossa nota. E por isso, a partir de hoje, eu já deixo para vocês a nossa atividade de nota para o módulo de número 2, certo? O que vocês devem fazer nessa atividade? Vocês devem utilizar o vocabulário que a gente aprendeu nas nossas 2 últimas aulas, ok? Relacionada aí com as partes da casa e alguns móveis que foram trabalhados também. Como vai funcionar? Essa atividade, ela é uma atividade oral, certo? Então, vocês vão fazer uma apresentação oral. Vocês vão falar a atividade que vocês irão me apresentar. Não será nada escrito, ok? E aqui eu tenho algumas instruções de como vocês devem fazer isso. Vocês vão selecionar um dos cômodos da casa de vocês, um dos lugares, uma das partes, ok? Pode ser o quarto, pode ser a cozinha, pode ser a parte que vocês quiserem, a parte que vocês preferirem. Após selecionar essa parte da casa, vocês vão gravar um vídeo, ok? Descrevendo como é essa parte da casa de vocês. Então, se você escolher o quarto, você vai descrever esse cômodo. Você vai falar quais são as cores, qual é o tamanho desse lugar, se nesse lugar tem janelas, quantas janelas estão nesse lugar, ok? E uma outra parte muito importante são os móveis e eletrodomésticos que vocês, porventura, possam ter nesse lugar que vocês vão me apresentar, certo? Então, os que tiverem presentes, eu quero que vocês falem sobre eles, ok? Por exemplo, eu tenho uma mesa ao lado da minha cama, eu tenho um guarda-roupa na frente da minha cama, eu tenho uma janela do lado direito do guarda-roupa, certo? Então, essa apresentação em formato de vídeo será mais ou menos dessa forma, seguindo esse modelo e respondendo a estas perguntas que eu vou deixar como orientação para vocês, ok? Essa atividade, como ela é uma atividade voltada para a nota de vocês de atividade, vocês podem me enviá-la até o dia 10, ok? Que eu acredito que é o nosso último dia de que nós iremos nos encontrar por módulo de número 2, e até este dia vocês me mandam, dia 9/9, ok? Nossa atividade avaliativa do módulo de número 2. Entendido? Ficou alguma dúvida? Professor, boa noite. Sim. Oi, Disney, boa noite. Profesor, esa tarea hay que mandar hoy. No es para hoy. Es que recién ingresé. Ok, Disney, vocês têm até o dia 9/9 para enviar ela, certo? Guardem aí essa data, 9/9, certo? Bem curto, um vídeo de entre 1 e 2 minutos no máximo. Eu acredito que já seja o suficiente. E vocês me mandam no meu WhatsApp, certo? Para que eu possa fazer aí uma avaliação
dessa parte oral de vocês, beleza? Bom, então seguindo aí esse nosso mesmo conteúdo, a gente vai fazer uma última atividade relacionada ao vocabulário da casa, certo? E para esta atividade, nós iremos relacionar alguns móveis e objetos com os nomes dos lugares que nós temos dentro de uma casa. Aqui a gente tem sala de estar, quarto, cozinha com a letra Z, banheiro e área de serviço. Para cada um desses lugares, a gente tem determinados móveis e eletrodomésticos, ok? E a nossa função é relacionar cada um desses objetos com o seu lugar específico, certo? Bom, vamos lá. A ver. Adriana, me fale o nome de 2 móveis ou eletrodomésticos presentes na sala de estar. Televisão. Ok. Televisão e... sofá, pode ser? Sim, com certeza. Pode ser sofá, certo? Lembrando que sofá na língua portuguesa recebe o acento agudo na última letra, certo? Porque é uma palavra oxítona terminada em A. Então, televisão e sofá. Por enquanto, esses 2. A ver. Nieves, para o quarto, 2 objetos presentes no quarto. Cama e mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira, perfeito. A mesa de cabeceira, ela fica exatamente ao lado da nossa cama, né? Pode ser do lado direito, do lado esquerdo, mas normalmente fica ao lado da cama, de um modo geral. Graciela, 2 móveis da cozinha. Fogão, micro-ondas. Isso, e o micro-ondas aqui. Ok. Lembrem-se que o fogão, ele é composto pelo forno e por uma parte de cima, certo? O fogão, ele não é somente o forno, mas ele é toda uma junção de um forno e das chamas que fazem parte de uma espécie de mesa, né? Que é o fogão na parte superior. Fred, 2 objetos do banheiro. Chuveiro e banheira. E banheira, isso. Chuveiro e banheira. Muito bem. O chuveiro a gente também pode chamar de ducha, certo? E existe um outro nome, mas eu não lembro agora qual seria o outro nome. Mas nós temos um outro nome para o chuveiro. Mas ducha é o nome equivalente também. Disney, 2 objetos da área de serviço. Cesto de roupa. Isso. Pode ser? Sim, pode sim. Cesto de roupas, está correto. Máquina de lavar. E a máquina de lavar. Ok. Isso, muito bem. A gente viu que nós temos a palavra cesto e a palavra cesta, né, com a letra C. O cesto, com a letra O no final, né, cesto, ele serve para se referir a um objeto no qual nós vamos colocar coisas, certo? E uma dessas coisas pode ser roupas, ok? Assim como nós temos também o lixeiro, aonde nós vamos depositar o lixo. Cindy, 2 objetos novamente para a sala de estar.
ar-condicionado y tapete. Ok. Muito bem. A ver. Maria Isabel, quarto, dois outros objetos. Almohada, Almofada. y armario. Maria. Ok. Para a cozinha, é Adriana. Mesa. Mesa. Geladeira. Isso, geladeira. Que está aqui como refrigerador também, né? Que são duas palavras que são utilizadas como sinônimos, certo? Nieves, banheiro. Espelho, Espelho. toalla, Toalha. Isso. São palavras extremamente parecidas com o espanhol, né? Toalha. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado aí quando for escrever, certo? Eu acredito que nós vamos precisar fazer algumas trocas de algumas palavras que foram colocadas em alguns lugares aqui, né? Para que façam ainda mais sentido, certo? Área de serviço, Mário. Boa noite, Mário. Quais dois objetos ou móveis nós podemos colocar na área de serviço? Boa noite, professor. Ferro de passar, tábua de passar. Isso. O que é o ferro de passar, gente? Vocês sabem o que é isso? Conhecem esta palavra? La plancha. Esto, la plancha, não? E a tábua é a superfície onde nós vamos planchar as nossas roupas, né? Passar as nossas roupas, certo? Ok, então nossa área de serviço está quase completa. Falta só um objeto para cada uma delas. Qual é o nosso último objeto da sala de estar para todos vocês agora? mesa de centro, Mesa de centro. Isso. Para o quarto, o que é que falta aqui? guarda-roupa, Guarda-roupa. Ok. Vejam, a gente tem armário e guarda-roupa, né? O guarda-roupa é um sinônimo para a palavra armário. Porém, nem sempre elas podem ser trocadas uma pela outra. Por exemplo, quando nós estamos falando do lugar onde nós vamos colocar as nossas roupas, a gente pode chamar de armário ou guarda-roupa. Mas, quando nós nos referimos ao lugar onde nós colocamos as nossas panelas, os nossos copos, aquelas coisas que devem estar na cozinha, que nós utilizamos para comer e beber, elas ficam apenas no armário, ok? Então, este armário ele pode pertencer tanto à cozinha quanto ao quarto. E como no quarto nós já temos o guarda-roupa, esse armário ele vai lá para a nossa cozinha, certo? Então, fica faltando mais uma coisinha no quarto. Que coisa pode ser essa? cômoda, A cômoda, exatamente. A cômoda é uma espécie de uma mesa, só que é uma mesa que tem gavetas, onde nós vamos guardar outros pertences, ok? O banheiro, o que falta para o banheiro? Papel higiênico. Papel higiênico, perfeito. Ótima pronúncia, dizem muito bem, papel higiênico. E por fim, nós temos a secadora, né? Ok, então sala de estar, televisão, sofá, ar-condicionado, tapete, mesa de centro. Quarto, cama, mesa de cabeceira, almofada, roupa e cômoda.
Vocês acham que estão todos corretos os móveis da sala de estar e do quarto? Ou vocês acham que a gente pode fazer uma troca em relação a dois deles? Tá tudo ok nos dois? O que é uma almofada? Para que nós vamos utilizar a almofada? Nós a utilizamos na cama para dormir ou nós a utilizamos no Para a sofá sala de estar. para a sala de estar? Então a gente vai fazer uma troca aqui, certo? Essa almofada ela vai para a sala de estar. E o nosso tapete, ele vai para o quarto, né? Normalmente a gente tem um tapete em todas as partes da casa, mas no quarto, como não tem mais nenhum objeto, vai ficar nele, ok? Cozinha, fogão, micro-ondas, mesa, refrigerador ou geladeira são sinônimos. O armário, ok? Banheiro, chuveiro, banheira, espelho, toalha, papel higiênico. E a nossa área de serviço que também está completa. Um cesto de roupas com a letra C, máquina de lavar, tábua de passar para planchar, não? E o ferro de passar. E a nossa secadora, nosso último objeto, ok? Perguntas? Profesor, cabeceira era como tipo velador. Isso, exatamente. É o que ponemos ao lado da cama. Ah, ok. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Então vamos diminuir isso aqui que a gente já vai passar para o nosso próximo conteúdo. E voltaremos a falar sobre o vocabulário da casa em alguns momentos. Bom, gente, para hoje nós vamos trabalhar com os graus de comparação, certo? Todo tempo a gente utiliza a comparação na língua espanhola e na língua portuguesa. Então é importante a gente entender quais são as estruturas que fazem parte desses diferentes graus de comparação, certo? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que existem 3 tipos: comparação de superioridade, de inferioridade e de igualdade, certo? Então, levando em consideração essas 3 formas de comparar determinados objetos, que nós vamos trabalhar com os graus de comparação. Inicialmente, eu trouxe para vocês algumas fotos, para que a gente possa tentar fazer algumas comparações iniciais, certo? Eu quero que vocês me digam com quais palavras vocês estabeleceriam uma comparação entre esses dois ambientes, entre essas duas fotos, que dizem respeito ao mesmo lugar, só que ele é apresentado de forma diferente. Mário, como você faria uma comparação entre essas duas fotos? A imagem da esquerda tem macaco. O macaco que está sobre o objeto laranja não, Aqui, né? não está na imagem da direita, do lado direito. Ok. Em relação à organização, Mário, das duas imagens, que a organização está diferente, né? Quais palavras você utilizaria para comparar a organização das duas fotos? Como se dice, cómodo cuarto, ¿no ve? O cómodo do lado esquerdo, da esquerda, está arrumado, e do lado direito não está arrumado. Isso, exatamente. Então aí a gente já tem uma espécie de comparação, né? Só que nesse caso dessa comparação, nós não estamos
comparando algo em comum entre esses dois objetos. E a gente vai entender direitinho como é que funciona essa comparação, certo? Mais detalhado. Mas isso é um tipo de comparação, ok? Que o Mário acabou de fazer. Cindy, como você compara esses dois elementos? A ver, a sandía é mais grande que a frutilha. Ok. Vocês lembram os nomes dessas duas frutas? Seus colegas vão nos ajudar. A gente vai treinar aqui esses nomes. Como se chama, minha gente? Essa fruta aqui grande, que ela é maior do que esta outra. Melancia. A melancia. E aqui, ao lado da melancia, Morango. morango. Isso, exatamente. Isso. Cindy fez aí uma comparação, né? Era exatamente neste tipo de comparação que eu queria chegar. Ela falou que a melancia, ela é mais grande, ela utilizou exatamente essa estrutura. A melancia é mais grande que o morango, certo? Essa comparação foi feita em relação ao tamanho das duas frutas, ok? Em relação a outra característica em comum, que outra comparação nós poderíamos fazer entre essas duas frutas? O que vocês me dizem? Ambas são vermelho, de As duas. cor vermelho. Isso. A gente poderia dizer que o morango, ele é tão vermelho quanto a melancia, ou que a melancia é tão vermelha quanto o morango. A gente já tem uma outra estrutura. Oi, Harry, pode falar. Você ia falar algo? Igual a melancia é mais doce que moral. Isso. Em relação ao sabor, que é uma outra característica, a gente já tem outra comparação que o Harry fez. A melancia, ela é mais doce do que o morango, né? É muito mais doce, né? O morango não tem nada de doce no sabor dele. Então vejam. Oi? É cítrico. Isso, é Morango. cítrico. O morango é cítrico, né? A melancia, ela já é um pouco mais adocicada. Certo. Vejam aí as comparações que seus colegas fizeram. É mais grande, exatamente essa estrutura. Uma é mais grande que a outra. Uma é tão vermelha quanto a outra. E uma é mais doce do que a outra. Essas comparações que a gente fez, levando em consideração essas características, elas pertencem aos grupos de comparação que a gente vai trabalhar. Comparação de igualdade, superioridade e inferioridade, certo? Bom, temos aqui mais duas fotos para a gente fazer uma comparação. Lembram-se os nomes? Essa daqui vocês sabem, que é a mesma coisa no espanhol, né? Só vai mudar a pronúncia. Mas essa outra aqui, como é que ela se chama? A massa. Isso, maçã, exatamente. Comparem essas duas frutas. Que comparações a gente pode fazer em relação a elas? Em relação ao tamanho, primeiro, como é que a gente pode comparar os tamanhos das duas? A maçã é mais grande que a uva. Isso. Vermelha, a uva é roxa. Isso, exatamente. Temos aí um nome de outra cor, né? Que é a cor roxa. Exato. Então, Mário falou que a maçã ela é mais grande que a uva, certo? Esta foi a mesma estrutura que Cindy utilizou para comparar a melancia e o morango.
A gente vai ver se essa estrutura mais grande ela está correta ou não um pouquinho mais adiante, ok? Vamos lá. Isso aqui a gente vai comparar depois, que a gente já viu muitas dessas comparações. Era uma pequena cidade. Bom, para que a gente possa dar continuidade a esses graus de comparação e trabalhar também um pouco com o vocabulário e com a nossa audição, né, que é muito importante, eu trouxe para vocês um pequeno exercício de escuta, ok? Nesse exercício de escuta, a gente vai ouvir uma história, certo? Que ela tem como título a palavra fofoca. E aí eu pergunto para vocês, o que é uma fofoca? Vocês já ouviram essa palavra? Vocês sabem o que ela significa? O que seria uma fofoca? Chisme. Um chisme, Mário? Será que é um chisme? Além do Mário, vocês conheciam também essa palavra? Sim, de Disney, conheciam? Nem ideia. Não faz ideia, né? Não. Ok. Também não. Ok, Mário nos disse que é como chisme, não? En espanhol. A ver se é certo. Certo? A gente vai ouvir o áudio, é bem curto. E aí eu faço algumas perguntas para vocês relacionadas a isso. Mas guardem essa primeira palavra, a palavra fofoca. Eu vou silenciar o meu áudio e vou dar play no áudio da nossa Onde todo mundo conhecia todo mundo. As pessoas costumavam passar tempo conversando na praça central. Era uma pequena cidade onde todo mundo conhecia todo mundo. As pessoas costumavam passar tempo conversando na praça central, discutindo sobre a vida alheia e contando fofocas. Um dia, uma nova família se mudou para a cidade. Eles eram diferentes dos demais moradores e muitas pessoas começaram a espalhar boatos sobre eles. Diziam que eram estranhos e que escondiam segredos obscuros. A fofoca se espalhou como um incêndio e logo todo mundo na cidade estava comentando sobre a nova família. As pessoas começaram a tratá-los com hostilidade e eles pareciam cada vez mais isolados. No entanto, uma das moradoras da cidade, chamada Sofia, decidiu ir contra a corrente. Ela decidiu se aproximar da nova família e conhecer sua história. Ela descobriu que eles haviam se mudado para a cidade para fugir de um passado difícil e começar de novo. Sofia começou a contar a história da nova família para os seus amigos e vizinhos, mas, em vez de espalhar fofocas, ela compartilhava as boas intenções e as lutas que a família enfrentou. Aos poucos, as pessoas começaram a entender que seus preconceitos e julgamentos eram infundados. A cidade aprendeu a dar uma chance para a nova família e eles acabaram se integrando e se tornando parte da comunidade. Sofia ensinou a todos uma valiosa lição. Fofocas só prejudicam as pessoas e muitas vezes não têm base na realidade. É melhor se aproximar das pessoas e conhecê-las antes de fazer julgamentos. Nós vamos ouvir mais uma vez, ok? E outra, possivelmente. Era uma pequena cidade onde todo mundo conhecia todo mundo. As pessoas costumavam passar tempo conversando na praça central, discutindo sobre a vida alheia e contando fofocas. Um dia, uma nova família se mudou para a cidade. Eles eram diferentes dos demais moradores e muitas pessoas começaram a espalhar boatos sobre eles. Diziam que eram estranhos e que escondiam segredos obscuros. A fofoca se espalhou como um incêndio e logo todo mundo na cidade estava comentando sobre a nova família. As pessoas começaram a tratá-los com hostilidade e eles pareciam cada vez mais isolados. No entanto, uma das moradoras da cidade, chamada Sofia, decidiu ir contra a corrente. Ela decidiu se aproximar da nova família e conhecer sua história. Ela descobriu que eles haviam se mudado para a cidade para fugir de um passado difícil e começar de novo.
Sofia começou a contar a história da nova família para os seus amigos e vizinhos, mas, em vez de espalhar fofocas, ela compartilhava as boas intenções e as lutas que a família enfrentou. Aos poucos, as pessoas começaram a entender que seus preconceitos e julgamentos eram infundados. A cidade aprendeu a dar uma chance para a nova família e eles acabaram se integrando e se tornando parte da comunidade. Sofia ensinou a todos uma valiosa lição. Fofocas só prejudicam as pessoas e muitas vezes não têm base na realidade. É melhor se aproximar das pessoas e conhecê-las antes de fazer julgamentos. Ok. Conseguiram ouvir? Querem ouvir outra vez? Deu para ouvir? Eu ouvi bem. Ok, Mário. E os demais Eu ouviram? Também? Beleza. Bom, e sobre o que a nossa história fala? Ela tem como título a palavra fofoca, né? Mas o que acontece? Os moradores de aí juzgavam antes de conhecer. E eles julgavam antes de conhecer, né? Antes de Sim. conhecer quem? Uma família. Eles A tinham nova família. preconceitos dela. Isso, eles tinham preconceito em relação a essa família, né? E uma pessoa mudou a história dessa família, né? Quem foi essa pessoa e o que ela fez? Sofia. Sofia. Isso, o que foi que a Sofia fez? Ela decidiu ir contra a corrente. Não sei como se diz. Isso, é contra a corrente, exatamente. Contra a corrente. Isso, contra a corrente que era a corrente do restante da comunidade, né? Que eles falavam como é que essa comunidade via a essa família. Vocês disseram que eles julgavam a família, né? Mas o que eles falavam especificamente sobre essa família, que era considerada aí um julgamento? Como a família era caracterizada pela comunidade? Extraña. Família estranha, né? Que é como se fosse algo raro, não? Los amos. Como? Era uma família muito solitária. Isso, exatamente. Mas eles não eram solitários porque eles queriam, né? Eles eram solitários por conta da comunidade que não mantinha um vínculo com eles, devido aí a esse preconceito, né? Que é caracterizado como algo infundado, ok? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso texto escrito, certo? E a gente vai trabalhar com algumas das palavras que são apresentadas aqui, ok? Nós temos 3 parágrafos, o último deles é minúsculo, né, bem pequeno, então a gente vai fazer uma divisão de 3 leituras, né? Acho que dá certo 3 leituras, tá ok. Quero uma pessoa para ler o primeiro parágrafo, uma para o segundo e outra para o terceiro. Quem serão os voluntários para fazer essa leitura? Três pessoas. Cindy vai ler o primeiro parágrafo. Quem lerá o segundo? Eu. Eu, Mário, vai ler o segundo e mais uma pessoa para ler o último, que é o menor. Eu. Nieves, ok. Então, Cindy, Mário e Nieves. Cindy, pode começar, por favor. Ok. Era uma pequena cidade onde todo mundo conhecia todo mundo. As pessoas costumavam passar tempo conversando na praça central, discutindo sobre a vida alheia e contando fofocas.
Um dia, uma nova família se mudou para a cidade. Eles eram diferentes dos demais moradores e muitas pessoas começaram a espalhar boatas sobre eles. Diziam que eram estranhos e que escondiam segredos obscuros. A fofoca se espalhou como um incêndio e logo todo mundo na cidade estava comentando sobre a nova família. As pessoas começaram a tratá-los com hostilidade. Eles pareciam cada vez mais isolados. Muito bem. Então, até o momento, a gente tem aí a chegada dessa família à nossa cidade, né? Beleza. Mário, pode seguir, por favor. No entanto, uma das moradoras da cidade, Sofia, decidiu ir contra a corrente. Ela decidiu se aproximar da nova família e conhecer sua história. Ela descobriu que eles haviam se mudado para a cidade para fugir de um passado difícil e começar de novo. Sofia começou a contar a história da nova família para seus amigos e vizinhos. Mas, em vez de espalhar fofocas, ela compartilhava as boas intenções e as lutas que a família enfrentou. Aos poucos, as pessoas começaram a entender que seus preconceitos e julgamentos eram infundados. Isso, muito bem. Então, aqui a gente já tem essa mudança, né, em relação ao que estava acontecendo. A moradora que já fazia parte aí da cidade, que era a Sofia, ela aparece aí como alguém que vai trazer um pouco de luz, né, para essa família e para toda essa comunidade. E, por fim, Nieves, último parágrafo, por favor. A cidade aprendeu a dar uma chance para a nova família. E eles acabarão se integrando e se tornando parte da comunidade. Sofia ensinou a todos uma valiosa lição. Fofocas só prejudicam as pessoas e muitas vezes não têm base na realidade. É melhor se aproximar das pessoas e conhecê-las antes de fazer julgamento. Isso, perfeito, muito bom. Aqui a gente tem outra palavra, que é a palavra prejudicar, do verbo prejudicar, ok? Bom, estas palavras que eu circulei, vocês conseguem entendê-las? A primeira palavra, alheia. As pessoas costumavam passar tempo conversando na praça central, discutindo sobre a vida alheia. O que seria essa vida alheia? Como que ajena, vida ajena. Exactamente. Esta es la palabra, ¿no? Es la vida de los demás, ¿no? De las otras personas, que não são ellos, certo? Alheia. A gente sempre vai utilizar essa palavra com esse mesmo sentido, não de algo ajeno, algo distante de nós, que não é relacionado diretamente a nós, mas é relacionada a outra pessoa, certo? Boatos. O que eu quero dizer com boatos? E muitas pessoas começaram a espalhar boatos sobre eles. Rumores. Isso são rumores, são mentiras, são fofocas, né? É meio que isso também é um sinônimo aí para a palavra fofoca. Aqui a gente tem o verbo espalhar, que eu acho que a gente já falou sobre esse verbo. Vocês lembram o que ele significa? Esparcer. Isso, esparcir, difundir, todo esto, não? É uma coisa que estava em um determinado foco e eu acabei fazendo com que ela se difundisse, ela se tornasse conhecida por outras pessoas, ok? Isolados. Solitário. Isso, solitário, como aislado, não? Uma coisa que está separada das outras, ok? Prejudicar é extremamente parecido com a palavra do espanhol, que é exatamente o significado dessa. A gente só vai mudar aí a posição da letra R, né? Perjudicar. No português vai ser prejudicar, ok? Então,
muita atenção com essa palavra, ok? Para a gente não confundir em relação aí à escrita. No português, prejudicar. Fofocas só prejudicam, certo? Alguma dúvida sobre outra palavra? É um texto bem simples, né? A gente não tem muitas palavras aqui que sejam desconhecidas, além da palavra que dá título à obra, né? Que é de fofoca. Teatro. Boato. Boato? Como Harry? Não entendo. Eu não consigo entender. Eu acho que é a sua conexão. Você fala da palavra boato, é isso? O que foi que vocês falaram que era a palavra boato? Repitam aí para o colega de vocês. Rumores. Rumores, exatamente. São rumores. Você ouviu, Harry? Rumores. É a possibilidade de algo, não é uma coisa verdadeira, ok? Aqui eu vou deixar esse vocabulário para vocês verem quando vocês acharem necessário, certo? Porque agora a gente vai interagir um pouquinho com esse texto por meio de uma última pergunta. E você gosta de fofoca? Você já foi vítima de alguma fofoca? Quem gostaria de responder a essa pergunta? Eu vou. Eu. Dizem. Fale, por favor. Geralmente eso ocurre en el trabajo. E você gosta de fazer fofocas? Não, não tem tempo. Ah, não tem tempo. Mas você já foi vítima de uma? Sim. Sim. Como foi? Qual foi a sua reação em relação a isso? Você descobriu? Como foi? No, a persona, otras personas fofocaron en mi ausencia. Ah, Y sim. cuando me enteré recién ya me dio rabia porque yo podía confrontar a la pessoa que falou eso, que não era certo. Sim. Ok, entendi. Como diz o nosso texto, as fofocas só prejudicam, né, as outras pessoas. Ela não é algo bom. Mais alguém gostaria de comentar essa pergunta? Aí com a sua experiência em relação à fofoca, tanto falando fofoca, né, quanto sendo vítima dela. Eu acho que a Adriana quer falar, não é, Adriana? O que você tem a nos dizer, Adriana, sobre essa pergunta? Eu não sei se fui vítima de alguma fofoca que eu sepa. Que você saiba, né? Mas você já participou de uma? Não gosto de fofoca. Ok, que bom. E você, Fred, qual é a sua relação com a fofoca? Praticante ou vítima da fofoca? Ou nenhum dos dois? Eu não gosto de fofoca. Não gosta, mas já foi vítima dela? Se me foi meu, eu não escutei, vai comprar. Você já foi vítima da fofoca? Não, que eu sepa. Eu acho que todos nós devemos ter sido em algum momento, né? Mas a gente não sabe. E você, Mário? Qual a sua relação com a fofoca? Porque você conhece a palavra, né? Você foi o primeiro a mencionar. Eu fui
praticante é vítima também. Há muitas fofocas no hospital. No hospital, né? O ambiente de Muitas trabalho é fofocas. cheio de fofoca. Sim, eu tive uma amiga brasileira no primeiro ano da universidade. Tínhamos um grupo de WhatsApp. O grupo era fofocas. Ah, Era más que nada para enterarnos de las tareas, pero de ahí aprendí la palabra. sim. Que legal, interessante. Uma troca cultural, né? Aí no trabalho. Muito bom. Temos muitos grupos com esse nome. É extremamente comum, viu? Entre os mais jovens. Muito, muito comum. Às vezes nem é para falar mal das outras pessoas. É só mesmo para trocar algumas ideias ou conversar, como você mencionou aí, em relação ao seu grupo. Bom, e aí a gente volta novamente ao nosso tópico inicial, que são as comparações, certo? Relembrando aí as estruturas que a gente viu, né, que os colegas utilizaram. Mais maior que, né, mais grande, perdão, eu ouvi isso em um momento, tão vermelho quanto, e outras comparações que foram feitas. Aqui nós temos 3 personagens e eu quero que vocês estabeleçam uma comparação em relação a eles, pensando aí em diversas características que vocês conseguiram observar. Temos a família nova, a Sofia e os demais moradores, certo? Que comparação vocês fariam em relação a eles? Em relação, primeiro, à família nova e aos demais moradores. O que vocês comparariam? Que característica vocês utilizariam para comparar essas duas personagens? Família e É que moradores. Pode falar, Kiki, entre perdão. os moradores tem mais mulheres que em la família, que na Ok. nova família. Ok. O que mais que a gente pode pensar em relação a esses dois grupos diferentes? Os moradores são mais numerosos da família. Sim, possivelmente. Com certeza eles são mais numerosos. E em relação à Sofia e os moradores, aos demais moradores, né? Porque ela também é uma moradora. O que a gente pode estabelecer de comparação entre esses dois grupos? Sofia é uma pessoa maior que Isso, demais moradores. isso. Que a gente vai substituir esse maior pelo quê? Por qual palavra? Vocês lembram? Bélia. Velha. Ela é mais velha, exatamente. Ela é mais velha. E velha aqui não é no sentido pejorativo. Eu não estou ofendendo essa pessoa, ok? Eu só estou caracterizando ela em relação à sua idade. Então, a Sofia, ela é mais velha, possivelmente, né, que os demais moradores. E aqui são ilustrações que eu busquei no próprio Canva, tá? Eu não faço ideia de como essas pessoas são verdadeiramente em relação à história. Mas aqui são ilustrações, certo? E vocês estão fazendo a comparação baseada nas fotos. Em relação à história em si, em relação a características não físicas, mas características de personalidade, como vocês comparariam a Sofia e os demais moradores? Em relação à personalidade. Sofia Porque eles mais respetuosa moradores. é mais. Você pode repetir a palavra, Hel, por favor? Não sei se está bom dizer respetuosa. Você pode escrever, eu não estou conseguindo entender. Mas alguém poderia fazer outra comparação em relação a esses dois grupos?
Ah, sim, vai ser respeitosa, certo? Respeitosa. Então, mais uma comparação entre Sofia e os demais moradores, baseado aí na personalidade deles. Adriana, você pode fazer, por favor? Sofia seria uma mulher mais respetuosa. E isso foi o que o Harry falou também. Ah, ok. Outra característica. No lo vi. Pode pensar em um sinônimo para respeituosa, que nós temos vários. A ver. Cortés. Isso, ok. Mais Ou cortês, amável. né? Sim, amável também. Isso, muito bem. Ela é mais Pode amável ser que os outros. también que Sofía, ella era más empática. Sim, empática também, né? Tudo isso se relaciona aí com essa amabilidade da Sofia, né? Tudo isso se relaciona. Muito interessante também. Então, a Sofia ela é mais amável do que os outros moradores, né? Ela não julgou a família como eles fizeram. Ok. Então, agora a gente vai trabalhar com essas estruturas que vocês utilizaram, certo? Nós tomamos características em comum ou características diferentes em relação a determinados personagens e nós comparamos eles em relação a essas características. E quando a gente fala de comparação, a gente fala de comparação em relação à característica. Nós precisamos de algo em comum para estabelecer essa comparação entre uma coisa ou outra, certo? E aqui nós temos algumas das estruturas que serão utilizadas para estabelecer essa relação de comparação. Exemplo, temos Paulo, Mariana, João e Pedro. Em relação a essas 4 pessoas, nós temos algumas comparações que são feitas baseado no critério altura. Então, essa é a característica que é utilizada para estabelecer essa comparação, certo? Mariana é mais alta do que Paulo. Mariana e o Paulo aqui. Mariana é menos alta do que Pedro. Mariana e o Pedro tá na outra extremidade. E Mariana é tão alta quanto João. Então, observem aqui essas palavras que estão em negrito, certo? O negrito é essa coloração utilizada para destacar as palavras. É mais do que ou mais que, menos do que ou menos que e é tão quanto. Essas são as estruturas que a gente utiliza para estabelecer essas comparações, respectivamente de superioridade, inferioridade e igualdade, ok? São elas que a gente vai utilizar para fazer essas diversas comparações. E aqui nós temos alguns exemplos. Yesenia, você pode fazer a leitura? Sim. Sofia é mais justa que os demais moradores. Maria é mais inteligente que a irmã dela. Os livros são mais bonitos do que os livros da Marina. A casa do João é mais alta do que a casa da Juliana. Eu sou mais rápido que você. Nossa cidade é mais interessante que a deles. Vocês são mais espertos que os seus amigos? Isso, muito bem. Aqui a gente está trabalhando especificamente com a comparação de superioridade, certo? E o que é essa comparação de superioridade? É a comparação na qual eu vou pôr como superior uma coisa em relação à outra, baseado em uma característica, ok?
E para esse tipo de comparação, a gente vai utilizar o intensificador mais, seguido da nossa palavra que. Mais que, mais que. Essa sempre será a estrutura, ok? Porém, nós temos a contração do, que será utilizado de forma opcional. Não está relacionado à formalidade ou à informalidade, e muito menos à mudança de sentido. Ela é somente opcional, certo? Então, vocês podem falar, a Sofia é mais justa do que os demais moradores, como também podem falar que a Sofia é mais justa que os demais moradores. A estrutura é diferente se nós utilizamos o do ou não, mas o significado ele é o mesmo. A gente não vai sofrer nenhuma alteração em relação ao significado, ok? Então, esta é a nossa estrutura de superioridade, certo? Ainda dentro dessa estrutura, a gente tem algumas características que nós utilizamos na comparação das frutas. A gente falou, a melancia é mais grande do que o morango, né? E aqui a gente tem essa mesma comparação, com essa mesma estrutura. João é mais grande do que Ítalo. Próximo exemplo, brócolis é mais ruim que tomate. Chocolate é mais bom que salada. E o prato de arroz é mais pequeno que o de carne. Bom, mais grande, mais ruim, mais bom e mais pequeno. Eu trouxe esses 4 exemplos para vocês com essas palavras para perguntar se essa comparação está correta com essa estrutura ou está incorreta. O que é que vocês me dizem em relação a isso? Eu posso escrever da forma como está aqui ou não? E aí? Mais grande, mais ruim, mais bom e mais pequeno. Corretos ou incorretos? Profesor, nós podemos utilizar ambas auxiliares, como por ejemplo do que o solamente do o solamente que en una Você pode oración. as duas. Dá igual. Ah, ok. Ok? E aí? Eu volto para a minha pergunta inicial. Profesor, en esta oración no hay una contradicción. Pode ser essa? Uma contradição? Uhum. Qual seria a nossa contradição, Uau, possivelmente? É mais grande. Esse Ou mais, não? Estou esse mais errada. estão incorretas. Todas elas estão incorretas, certo? Ah, Mas não é por uma contradição. A gente vai entender o porquê que isso acontece, ok? Fiquem tranquilos. Vamos lá. Mais grande, mais ruim, mais bom e mais pequeno. Guardem essas palavras. Grande, ruim, bom e pequeno, ok? São elas que a gente vai utilizar para trabalhar aí com essa intensificação. Bom, o que que acontece? Quando a gente fala dessa comparação de superioridade, nós temos 4 palavras, 4 características, bom, ruim, grande e pequeno, que elas não podem ser acompanhadas da palavra mais, ok? M-A-I-S, que é utilizada para intensificar algo. E por que isso não pode acontecer? Porque é como se ficasse redundante. É como se eu repetisse uma coisa que já está contida dentro dessa própria palavra, certo? Então, ao invés de eu falar mais bom, eu vou substituir pela palavra melhor. Porque dentro da palavra melhor fica subentendido que uma coisa ela é mais boa do que a outra. E como eu não posso utilizar essa estrutura mais seguido da palavra bom, eu necessito substituí-la
pela palavra melhor. A mesma coisa com ruim. Algo mais ruim é considerado algo pior. Algo mais grande é considerado algo maior. E algo mais pequeno é considerado algo menor. Certo? Então, jamais nós vamos utilizar a palavra mais seguida de uma dessas 4 palavras, dessas 4 características. E isso no grau de superioridade, ok? E aí a gente substitui por melhor, pior, maior ou menor. E nós vamos ter, por meio dessa correção, as seguintes estruturas. João é maior do que Ítalo, brócolis é pior que tomate, chocolate é melhor que salada e o prato de arroz é menor que o de carne, ok? Dentro de cada uma dessas palavras, maior, pior, melhor e menor, fica subentendido esse grau de superioridade de uma pessoa ou de uma coisa em relação à outra, baseado nessa característica que é utilizada nesta comparação, ok? Deu para entender? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Está mal usado el lado esquerdo, entonces, profesor. Isso, exatamente. Está errado. Você não pode utilizar, certo? Então, sempre que nós tivermos essa comparação de superioridade em relação a estas palavras, bom, ruim, grande ou pequeno, nós vamos substituir essa intensidade somente por essas palavras. Maior, pior, melhor ou menor, certo? Dentro delas fica subentendido que houve essa intensificação com a nossa palavra mais, que faz parte da estrutura dessa comparação de superioridade. Ok? Perguntas? Então, seguinte. Então. Beleza. Agora é com vocês. Quero que vocês me digam aí uma frase utilizando essa nossa estrutura de comparação de superioridade. A gente vai trabalhar individualmente com cada uma delas, certo? Então, mais que ou mais do que? A nossa estrutura que a gente pode utilizar para estabelecer essa comparação. Maria Isabel, uma frase com essa comparação de superioridade, por favor. Eu sou mais. Ai, pequena, mas eu sou mais menor que todos. Ok. Eu vou escrever aqui, certo? Eu sou mais menor que todos. Pronto. Sua comparação está correta. Você tem aqui uma comparação em relação à altura, né? Mas, observem. Não se pode. Assim. Vou aumentar o tamanho, tá bom? Só um segundo. Ok, assim tá melhor. Eu sou mais menor que todos. Essa nossa estrutura mais menor, nós podemos deixá-la dessa forma ou temos que fazer uma adaptação? Baseado no que a gente viu anteriormente. Então, nós podemos deixar assim, mais menor, ou não? Seria simplesmente eu sou um menor que todos. Isso, eu sou menor. Por que eu não posso utilizar o mais? Porque a própria palavra menor, ela já traz essa ideia de uma intensificação em relação ao tamanho, ok? Se eu tenho um menor, eu tenho o seu oposto, que é o maior. Então, em razão disso, nós não há necessidade de utilizar a palavra mais. Porque se eu utilizar a palavra mais menor, eu estou cometendo uma redundância, ok? É como se eu intensificasse ainda mais essa característica de algo ser menor do que outro, ok? É por isso. Outro exemplo, Nieves, por favor.
Eu, ah, eu amo minha família mais que qualquer coisa. Perdão, deixa eu corrigir aqui. Ok. Aqui a gente tem essa comparação de superioridade, né? Mas ela tá um pouquinho diferente do que a gente já está habituado. Aqui ela está comparando essa ação de amar em relação à família e em relação a qualquer outra coisa. Mas ainda assim a estrutura ela está correta, porque a gente tem aqui o nosso mais que a gente poderia utilizar mais do que também, né? Vou colocar aqui o do, porque o do ele é opcional. A gente pode ou não utilizá-lo, sem nenhum prejuízo no sentido da nossa frase, certo? Mais um exemplo, Graciela. Eu sou maior que minhas primas. Ok. Aqui eu posso deixar dessa mesma forma. Eu sou maior que, certo? O nosso maior, assim como a palavra menor, eles já trazem essa ideia de que houve uma intensificação em relação a essa característica que é o tamanho, certo? Se eu sou o maior, eu sou o mais grande de todos, mas eu não posso utilizar essa estrutura dentro da minha comparação de superioridade. E é por isso que eu substituo somente pela palavra maior. E nesse caso não há necessidade de utilizar a palavra mais, ok? Um outro último exemplo, Mário, para a gente passar para a seguinte comparação. Eu cheguei mais tarde que todos. Pronto. Aqui a gente já não tem uma característica. A gente tem uma estrutura muito parecida com a estrutura do número 2. A gente tem uma comparação em relação a uma ação, né? A ação de chegar mais tarde. Eu cheguei mais tarde que todos, ou cheguei mais tarde do que todos, certo? Temos aí uma comparação em relação a um verbo, né? E não em relação a uma característica. Mas ainda assim não deixa de ser uma comparação. Muito bem. Ok, vamos aí fazer o nosso exercício, certo? Bom, neste exercício a gente vai fazer o que nós sempre fazemos no nosso livro de exercícios também, né? Que é completar os espaços com os nossos graus de comparação. Nesse caso, somente de superioridade, certo? Para que a gente faça isso, a gente vai precisar de alguns conhecimentos de mundo em relação às características que são apresentadas, para que essa comparação ela faça sentido, ok? Bom, primeiro item é Disney. O Rio de Janeiro aqui a gente tem a característica quente, Buenos Aires. Es mais, o Rio de Janeiro é mais quente. Igual ahí tiene que ser algo de superioridad. E a superioridade ela já está aqui, com o mais. Uhum. Que a gente só completa com o que falta. Que só falta uma coisinha, só uma palavra. No sé qué puede ir ahí que Buenos Aires. O quê? O nosso quê? Certo? Rio de Janeiro é mais quente que Buenos Aires. Ou do que, né? Vamos colocar aqui o nosso do também, que ele poderia ser utilizado, certo? De forma opcional, né? Vou colocar aqui.
entre parênteses. Exatamente isso que a gente vai fazer nos outros itens, certo? Deixa eu diminuir só um segundo. Ok. Próximo item. A ver, Nieves. Os preços da lanchonete são mais baratos do que os do restaurante. Isso. Que você utilizou o do, né? Do que, certo. Muito bem. Mais baratos do que os do restaurante. Bom. Próximo item, Mário. A vida nas montanhas é mais tranquila que nas cidades. Isso, muito bem. Esse exercício ele é bem simples, porque aqui a gente só tem o grau de comparação de superioridade, né? Então, a gente não vai ficar pensando qual tipo de comparação está presente na frase, porque só há um, que é o de superioridade. Próximo item, Cindy. A vida no campo é mais tranquila do que na cidade. Isso, é a mesma estrutura, né? Praticamente a mesma frase que a gente viu anteriormente. Mais tranquila do que. Certo. Próximo item, Adriana. São Paulo tem mais habitantes que o Rio de Janeiro. Isso. São Paulo tem mais habitantes que qualquer cidade do mundo, né? Que o Rio de Janeiro. Ok. Muito bem. Maria Isabel, próximo item. Nós temos mais livros que eles. Isso. Aqui a gente não está comparando uma característica, né? Mas a gente está comparando uma quantidade. Assim como aconteceu na frase anterior, que fala que São Paulo tem mais habitantes que o Rio de Janeiro, ok? Então a nossa comparação, ela nem sempre é baseada numa característica, mas pode ser baseada numa quantidade, pode ser baseada também em uma ação verbal, como nós vimos, né? Fred, próximo item. Seu carro é muito mais caro que o meu. Isso. E Graciela, nosso último item, por favor. Ele não tem mais amigos do que você. Isso, exatamente. A mesmíssima estrutura, né? Porque a gente está trabalhando somente com um grau de comparação, que é o de superioridade. Mas, se fosse os 3 graus, a gente tinha que ler cada frase e ver qual deles faria mais sentido, certo? Nesse caso, é somente superioridade mesmo. Então, deixa eu apagar esse daqui para a gente passar para o próximo item. Vamos lá. Que são as respostas, tá? Que eu vou deixar para vocês consultarem. Bom, aqui, outra atividade de superioridade, para a gente fazer essa comparação baseado nas imagens que são apresentadas, ok? Eu separei em 2 duplas. Eu tenho aqui a Ana, que é a mulher, e eu tenho a Maísa, que é a menina. E aqui eu tenho o Tiago, que é esse rapaz, e o Léo, que é este outro rapaz. Quero que vocês pensem em características físicas ou psicológicas, ainda que a gente não tenha visto elas, né? Mas temos muitas palavras em comum em relação ao espanhol. E eu quero que vocês utilizem essa nossa estrutura de superioridade para comparar essas 2 duplas de pessoas, certo? Primeiro, em relação a Ana e a Maísa,
Que comparação a gente poderia fazer inicialmente? Baseada em qual característica delas? Ana é maior que Maísa. Isso, Ana é maior que Maísa. Aí fica subentendido que a Ana ela é mais grande, né? Como a gente não utiliza mais grande, a gente utiliza maior, ok? Outra comparação entre elas, baseada em outra característica. Ana é mais alta que Maísa. Ai, não puedo ver o nome. Assim, Isso, Maísa, exatamente. A gente tem praticamente a mesma comparação, né? Só que a gente tem uma estrutura um pouco diferente. Mais alta. A palavra alta, ela pode vir acompanhada da palavra mais, sem nenhum problema. Mas a nossa palavra maior, ela não deve vir acompanhada. Ou a palavra grande também, não pode vir acompanhada de mais. Outra comparação entre elas. Uma última. Em relação a alguma característica possivelmente psicológica delas, o que a gente pode pensar aqui? Ana é mais madura que Maísa. Isso, a Ana é mais madura que Maísa, né? E a gente pode pensar no critério idade, que a Ana ela é mais velha do que a Maísa. E nós podemos fazer o contrário também, né? Colocando essas características de superioridade em relação à Maísa. A Maísa, ela é mais nova do que a Ana. A Maísa é menor do que a Ana, ok? E a Maísa, ela é mais baixa do que a Ana. Baixo é o contrário de alto. Então, a gente pode utilizar também com a nossa palavra mais, que é a palavra intensificadora, ok? E Tiago e Léo, dois cantores aqui do Brasil, como é que a gente pode compará-los? Leo está mais. Sim, a gente pode falar. Luiz Mário fala. Ok, Leo está mais musculado que Tiago. Isso, musculado a gente vai substituir por musculoso, certo? Léo é mais musculoso ou está mais musculoso que o Tiago. Beleza. Em relação à estrutura física, né? Mário, você ia falar também? Pode falar. Era eu. Harry. Que Harry? Pode falar, perdão. Tiago é mais delgado que Leo. Isso. Aí já é uma característica contrária à característica que Cindy apresentou, né? Então, o Tiago, ele é mais magro do que o Léo, ok? Mais uma comparação para a gente finalizar essa parte. Tiago tem mais cabelo que Léo. Isso, essa daqui. Eu estava esperando essa resposta. Eu coloquei eles de propósito, principalmente para vocês compararem o cabelo, né? O Tiago, ele tem mais cabelo que o Léo. O Léo tem pouquinho, né? Que ele tem a cabeça raspada. Ok, muito bem. Vamos lá. Agora a gente vai passar para o nosso segundo tipo de comparação, que é a comparação de inferioridade, certo? Exemplo, ganho mais do que preciso, comparação de superioridade, e menos do que mereço. Então, vejam, de superioridade mais do que preciso para inferioridade menos do que mereço. A única diferença foi a substituição do mais pelo menos. E é isso que a gente vai fazer na nossa comparação de inferioridade. Certo? Bom, basta substituir o mais pelo menos. Porém, nessa substituição do mais pelo menos, eu preciso observar qual é a característica comparada. Porque pode ser que essa minha simples substituição de mais por menos não faça sentido para a característica que eu selecionei.
Por exemplo, a gente pode falar, o Tiago, ele é mais magro do que o Léo. Porém, nós não podemos falar que o Tiago é menos magro do que o Léo. Está incorreto. A gente não pode simplesmente substituir em uma frase que já está pronta o mais pelo menos. É preciso que a gente faça também uma adequação em relação à característica que é apresentada, ok? Porque normalmente são coisas opostas, não é? Então, a forma correta seria: o Tiago é menos forte do que o Léo, ok? Porque o Léo, ele é o oposto, ele é mais forte do que o Tiago. Então, a gente consegue fazer aí esse nosso jogo de palavras, nessa troca do mais pelo menos, sem que haja nenhuma mudança de significado em relação à nossa frase. E ela faz sentido, né, nesse caso. Outro exemplo, ele é menos tímido que ela. E alguns outros exemplos também. Assim como a estrutura do mais do que, quando a gente passa para a estrutura da inferioridade, o uso do do, ele permanece, certo? Então, nós podemos ou não utilizá-lo. Menos do que, ok? Moira, você pode ler os exemplos, por favor? Maria é menos rápida que o irmão dela. Ele é menos inteligente que os amigos. Nós somos menos preocupados do que as pessoas da cidade vizinha. O Rio é menos populoso do que São Paulo. As lanchonetes são menos caras do que os restaurantes. As revistas em quadrinhos são menos interessantes que os livros. Isso, muito bem. Vejam que aqui a gente tem algumas frases que nós já vimos anteriormente, só que elas eram frases que expressavam superioridade. Como o exemplo desta daqui. O Rio de Janeiro é menos populoso do que São Paulo. Nós vimos essa mesma frase, mas dentro do grau de superioridade, que falava que São Paulo é mais populoso que o Rio de Janeiro. Então vejam que houve uma inversão da ordem dessas cidades, para que a gente tivesse a conservação do sentido em relação à característica que é apresentada, ok? Assim como também a gente tem o penúltimo exemplo, que estava presente no grau de superioridade. As lanchonetes são menos caras do que os restaurantes. Nos outros exemplos, a gente viu que os restaurantes são mais caros do que as lanchonetes. Então, a gente teve aí uma inversão em relação à posição desses dois lugares, né, que são comparados em relação ao valor das coisas que eles vendem, certo? Então, não é uma simples substituição do mais pelo menos, mas sim essa substituição desde que haja a preservação do sentido, ok? Certo, ainda temos tempo. E, por fim, a gente vai para o nosso último grau, que é o grau de igualdade, certo? Bom, quando a gente fala do grau de igualdade, a gente tem uma estrutura que ela é considerada mutável, ok? O que é que isso significa? Isso significa que, dependendo das palavras que eu utilizo para estabelecer a comparação de igualdade, eu vou ter duas estruturas diferentes. E a principal dessas estruturas é esta, tão quanto. Exemplo, ele nasceu tão alto quanto seus pais. A palavra alto, ela é qual tipo de palavra? É um verbo, um substantivo, um adjetivo? A que classe de palavras ela pertence? Adjetivo qualificativo. Isso, é um adjetivo qualificativo, dizem. Exatamente. É uma palavra que é utilizada para caracterizar uma pessoa, certo? E é exatamente com adjetivos que nós vamos utilizar a estrutura tão quanto, ok?
Então, sempre que houver uma comparação baseada em um adjetivo, em uma característica, nós vamos utilizar. Ele é tão alto quanto ela, ele é tão inteligente quanto ela, e qualquer outra característica que vier expressada por meio de um adjetivo, certo? Bom, e aqui a gente tem as duas estruturas. O tão quanto, que será utilizado com adjetivos, e o tanto quanto, que será utilizado com verbos, ok? Exemplo, eles estudam tanto quanto vocês. Eu tenho aqui a ação de estudar, que é um verbo, e essa ação ela é utilizada para estabelecer essa comparação de igualdade, ok? Em razão de ser uma ação, de ser um verbo, nós vamos utilizar a estrutura tanto quanto, certo? Diferente do segundo exemplo, que nós temos um adjetivo, que é o adjetivo inteligente, que será utilizado para estabelecer essa comparação. Juliano é tão inteligente quanto Jorge, beleza? E aí, a gente tem a palavra como. A palavra como, assim como o nosso do, que a gente viu nos outros 2 graus de comparação, ela também é opcional, certo? Porém, nós não podemos utilizá-la em toda essa estrutura, tanto quanto como. Não, eu posso utilizar a palavra quanto e eu posso utilizar a palavra como. Eu posso substituir uma pela outra, mas eu nunca posso utilizar as duas ao mesmo tempo, certo? Bom, isso aqui é um esquema do que a gente já havia falado, né? O nosso tanto quanto, ele será utilizado junto com verbos, ok? E esse quanto, quando a gente trabalha com esse verbo, ele será utilizado depois de substantivo. Exemplo, a mãe bebe tanto café quanto o filho. Então, ela bebe café assim como o filho também bebe. Seu copo tem tanta água quanto o meu. Temos aqui o verbo ter e o substantivo água, que é utilizado para estabelecer essa relação com esse verbo de ter, ok? E esse quebra-cabeça tem tantas peças quanto o meu. Temos aqui o verbo ter novamente e a palavra peças, que é um substantivo. Então, essa será a estrutura do tanto quanto, ok? Depois de verbos e depois de substantivos. E o tão quanto a gente já viu. Ele será utilizado antes de adjetivos, ok? Então, o adjetivo ele vai ficar no meio dessa estrutura. Tão alto quanto, tão baixo quanto, tão menor quanto, tão grande quanto, e qualquer outro adjetivo que eu utilizar para fazer essa comparação. Exemplos. Mário, a leitura, por favor. Ok. Maria é tão alta quanto José. Marcos é tão inteligente quanto Naomi. Moraes lê tantos livros quanto Luísa. Rui viu tantos filmes quanto sua esposa. Maria trabalha tanto quanto José. João estuda tanto quanto o irmão. Marta lê tanto quanto Josélia. Isso, muito bem, Mário, obrigado. Então vejam aqui, né, a recorrência dessas estruturas de igualdade. Dependendo da palavra que eu utilizo para fazer a comparação, eu utilizo estruturas diferentes. Tão alta quanto, tão inteligente quanto, e somente essas. Todas as outras são com tanto. Por que isso vai acontecer? Porque eu tenho alta e eu tenho inteligente, que são 2 características, certo? Sempre essas características virão no meio da estrutura tão quanto. Agora, na outra estrutura, que é somente uma, o tanto quanto, a gente vai ter uma melhor
é variação em relação à posição das palavras, ok? Eu tenho ler tantos livros quanto Luísa. Eu tenho o verbo ler e eu tenho livros, que é o meu substantivo, que é o complemento do meu verbo ler, ok? E nesse caso, o meu tanto, ele variou, porque eu tenho livros que está no plural. Então, tantos livros quanto, e não tanto livro quanto, ok? Se eu tenho um substantivo no plural, o meu tanto desta comparação, ele também deverá ir para o plural. Trabalha tanto quanto, tem o verbo trabalhar. E como eu não tenho nenhum substantivo que é utilizado como complemento a esse verbo trabalhar, eu posso utilizar o tanto quanto junto, um ao lado do outro, sem nenhum problema. A mesma coisa acontece nos outros exemplos, ok? João estuda tanto quanto o irmão e Marta lê tanto quanto Jocélia. Vejam que o último exemplo, ele é muito parecido com o terceiro exemplo. A única diferença é que no terceiro eu tenho livros, que é o substantivo complementar ao verbo ler. E no último exemplo, eu não tenho livro nenhum. Fica subentendido o que essa pessoa lê. Eu não sei o que é, mas eu posso pensar o que seria essa leitura que ela faz, tanto quanto a Jocélia. Ok? Perguntas? Dúvidas? Não. Vai. Ok. Se a gente deixa para depois. Bom, então vamos lá para o nosso livro de exercícios, certo? A gente vai para a página 18 do livro de exercícios, resolver os itens A e B. E para casa ficará a atividade do livro de avanço, na página 32, ok? Vou aqui abrir o nosso material, só um segundo. Eu vou projetar para vocês. Beleza. Então, a gente está na página 18 do livro de exercícios, certo? Eu estou compartilhando, né? Das últimas vezes eu achei que estava, mas não estava, mas agora está. Beleza, galera. O que a gente tem aqui? A gente vai trabalhar com todos os nossos graus de comparação nessa atividade, certo? Nós temos aqui os dois principais, que é o de superioridade e inferioridade. Mais do que e menos do que. Complete as frases. As palavras abaixo podem ajudar você. Então, nós temos aqui alguns adjetivos, são adjetivos qualificativos. Fácil, simples, calmo, mal, complicado e bom. E nós vamos utilizá-los dentro dessas três comparações aqui, de inferioridade, superioridade e inferioridade. Vamos ver quais deles fazem mais sentido, ok? No primeiro, a gente já tem a resposta. A vida de antigamente era mais simples do que a de agora. Para esse menos, que característica vocês acham que a gente pode utilizar? Complicado. Difícil. Complicado, difícil. Ok, nós não temos a palavra difícil. Vamos ficar com complicado. Mas eu posso simplesmente deixar a palavra complicado, assim, com o O no final. Complicada. Complicada, porque eu estou falando da vida, né? Que é uma palavra do gênero feminino. Então, era menos complicada do que a vida de agora. O nosso mais aqui, qual outra palavra? Mais simple.
Isso, o simples já foi também. Já Calma. foi o... Calma. Isso, calma. Novamente, calma vai entrar nesse mesmo critério de complicado. Nós temos uma palavra feminina, que é vida, então nós vamos colocar calma também no feminino. E menos. O que é que a gente coloca aqui? Já foi fácil, não, já foi simples, calma e complicada. Menos costosa. Menos de las palabras que tenemos acá. Mal. Tenemos que utilizarlas. Fácil. Menos, mais fácil. Fácil já foi. Não foi, né? Não, mas é menos. A vida de antigamente era menos fácil do que a de agora. Ahí no sería complicada, más bien. Complicada já foi. Menos complicada. Mal. Mal, né? A vida antigamente era menos mal do que a de agora. Porém, a palavra mal está aqui no masculino. A gente vai substituir por isso daqui. Má, que é o feminino, certo? A vida de antigamente era menos má do que a de agora, né? Ela era menos ruim, ok? Bom, então vamos lá. A gente vai fazer aqui esses 14 itens e o restante vocês fazem em casa, tá? Complete. A gente vai ver qual grau de comparação é o mais adequado para cada frase, ok? Podemos utilizar qualquer uma, desde que a frase ela tenha sentido com esse tipo de comparação. O número 1, Cindy, que comparação nós podemos fazer aqui? Baseado na característica apresentada, certo? O jantar no restaurante é mais caro do que o lanche na lanchete. Isso é mais caro. Exatamente. Então, como a gente tem essa comparação em relação ao preço, né, que é caro, ele já dá essa palavra, então só pode ser superioridade, porque o restaurante ele é colocado no começo, ok? Número 2, Adriana, temos a palavra longo. A viagem do Brasil para o Japão é mais longe que a viagem do Brasil para os Estados Unidos. Isso. Nós temos a palavra longo, e a palavra longo, ela está no masculino, né? Então a gente vai precisar adequar também, certo? Por quê? Porque a palavra viagem é uma palavra feminina. Então a viagem é mais longa do que, né, a viagem para os Estados Unidos. Faltou o nosso quê, que ele não estava aqui na estrutura. Eu me esqueci. Número 3, Moira. A palavra velho. A cidade de Londres é mais velha do que Brasília. Isso mesmo. Brasília é uma das cidades mais jovens, né, do Brasil. Então, Londres, possivelmente, é muito mais velha do que Brasília. 4, Nieves. Tranquilo e agitado. Antigamente, a gente tinha uma vida mais tranquila e agitada que agora. Bom, o nosso E já está aqui. A gente coloca mais agitada ou menos agitada? O que é que você me diz? Menos agitada que agora. Menos agitada. Se a gente está falando que ela é mais tranquila, então fica subentendido, né? Que ela é menos agitada do que agora. Certo? Então aqui a gente está comparando as características de tranquilidade e movimento, né? Uma coisa agitada é uma coisa extremamente movimentada. Número 5, Mário. Os problemas de uma cidade grande são tão grandes quanto os problemas de uma cidade pequena. Isso. Você utilizou comparação de igualdade, né? Aqui. Sim.
tão grandes quanto os problemas de uma cidade pequena. Sim. Você acha que seria o mais adequado a igualdade? Por isso é mais grandes. Isso, que nós não podemos utilizar mais grandes, né? A gente vai substituir pelo quê? Maiores. Isso, maiores. Isso. Maiores que? Isso, exatamente. Maiores que os problemas de uma cidade pequena. Porque como a gente tem esse tamanho das cidades, né? Supõe-se que os problemas delas serão diferentes. Então, se ela é maior, os problemas dela também serão maiores. Adjetivo bom. Disney, número 6. Este restaurante é ótimo. E ótimo. Ele é maior quanto é o restaurante grande César de Roma. Isso. Bom, você falou maior, né? Melhor, na verdade. Sim. Por conta da palavra bom. Mas, o que é que acontece? Nós temos aqui o quanto. Esse quanto, ele pertence a qual tipo de comparação? Quê? Este quanto que nós temos aqui, ele pertence a qual comparação? Superioridade ou igualdade? Igualdade. Igualdade, exatamente. Então é por isso que a gente não vai utilizar o mais ou melhor, na verdade. A gente vai utilizar o tão, ok? Então, será tão bom quanto. O adjetivo ele permanece, certo? Tão bom quanto o restaurante Grande César Roma, que eu nunca ouvi falar deste restaurante. Próximo item. A ver. Maria Isabel. 7. Palavra mal. Seu trabalho não está bom? Ele está menos mal que o meu? Menos mal que o meu. Seu trabalho não está bom. Né? Será que faz sentido a gente colocar que ele está menos mal que o meu? Está má? Está má? Não, 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 não. Esse está... Você falou mais, né? Mais mal... Não, está menos mal que o meu. O que acontece? Nós temos aqui, seu trabalho não está bom. Eu estou caracterizando o trabalho do outro como algo que não está bom. Porém, eu tenho uma caracterização em relação ao meu também. Ele está alguma coisa em relação ao meu. Vocês acham que seria um grau de inferioridade? Ou outro tipo de grau? O que a gente poderia colocar aqui? Que seria mais adequado? Pior. Igualdade, né? Então, como é que ficaria essa igualdade aqui? Nos ajudem. Qual é a estrutura? Ele está Tanto. tanto mal quanto o meu? O nosso mal, ele é qual tipo de palavra? É um substantivo? Não, professor, Dime. eu não acho que igualdade mais inferioridade seria, Inferioridade? sim, ele está pior que o meu. Seu trabalho não está bom, ele está pior que o meu. Bom, pensando por esse lado, a gente consegue pensar também numa inferioridade, né? Ele está pior que o meu. Aí seria uma inferioridade, ao mesmo tempo que nós também poderíamos utilizar uma igualdade, de falar que um está tão mal quanto o outro. Sim, também. Verdade. Então, deixamos aqui as duas possibilidades, certo? Você falou que está pior, né? Pior que o meu. Ou tão mal quanto o já tá ali, né? Então fica só o quanto.
Então, deixemos aqui essas duas possibilidades para esse item. Pior que o meu ou tão mal quanto o meu. Ou tão ruim, né? Tanto faz. Número 8, novamente a palavra mal. Maria Isabel. Não falo bem nem inglês nem francês. Meu inglês é tão mau quanto meu francês. Exatamente, tão mal quanto o meu francês. Que a gente também pode substituir o mal por ruim. É tão ruim quanto o meu francês, ok? Inclusive, a palavra ruim ela é mais utilizada do que a palavra mal, nesse sentido de intensificação, certo? Mas o tão, ele pode ser utilizado com mal, mas agora o mais, ele não pode. O mais, ele está incorreto, mas o tão, ele pode. Número 9, Fred. Os carros americanos são melhores ou não? Melhores Pode os ser. carros. Pode ser. São melhores que os carros europeus. Isso, e aqui a gente vai ter uma pergunta, né, que é utilizada como base para essa comparação. Os carros americanos são melhores que os carros europeus? É uma pergunta, né? E a gente poderia utilizar outra comparação, que é a comparação de igualdade também. Os carros americanos, eles são tão bons quanto os carros europeus? E a gente poderia pensar talvez numa inferioridade, né? Mas, como nós temos a palavra bom, não será inferioridade. Pode ser igualdade ou superioridade. E nós finalizamos com o número 10, ok? Já nos faltam aí mais ou menos 10 minutos, então vamos só até o 10. Sim, de número 10, a palavra econômico. Os carros grandes são menos econômicos que os carros pequenos. Isso, são menos econômicos que os carros pequenos. Beleza. Muito bem. Então aqui a gente tem essa comparação de inferioridade baseado aí na economia, né? Que um carro grande, ele não vai proporcionar em relação a um carro pequeno, certo? Do número 11 até o último número da página 18, fica para casa, tá? Perguntas sobre esse exercício? Dúvidas? Não? Lembrem-se da atividade, certo? Que eu comentei no começo da aula. Quem chegou depois, vocês podem se atualizar revendo a nossa aula gravada, beleza? Para a chamada de hoje, segunda-feira combina com. A segunda-feira de vocês combina com o quê? Quero que vocês me digam. Vou buscar a frequência. Hoje é dia 1/9, né? Que bom. Novo mês. Adriana. ¿Con qué combina la segunda-feira? Es que Isso. estoy pensando todavía. Pode ser uma palavra só, uma coisinha aí que você faz normalmente. ¿Estudos? Ok, estudos. Beleza. Cindy? Treino de pernas. No sé cómo se dice. Tal qual, treino de pernas. Fred? Com trabalho. Trabalho, né? Segunda-feira, trabalho é a cara da segunda-feira.
Graciela. Mais trabalho. Mais trabalho. Maria Isabel. Com fraqueza, profe. Fraqueza. Mário. Com uma xícara de café. Xícara de café. Muito bem. Moira. Com meu senso de humor. Creo que es sentido del humor. Sim. Mas é um senso de humor bom ou um senso de humor para baixo? É segunda, para baixo. Sim. Ok. Nieves. Treinar na academia. Treinar também. Ok. Jessênia Garcia. Jessênia Guadalupe. Bom trabalho. Trabalho, né? Harry. Como bom dia. Bom dia, ok. E Disney. Acordar cedo para ir trabalhar. Acordar cedo, né? Ninguém merece acordar cedo. Ok, gente, é isso. A gente fica por aqui, ok? Qualquer dúvida, me procurem no grupo ou no meu privado, que eu estarei disponível, certo? Tchau, tchau e boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, professor. Até amanhã, professor. Amanhã. Até mais.